Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida, e talvez ela seja mais desconfortável do que parece. Quem é o seu maior inimigo? Muitas pessoas respondem rapidamente. Apontam para circunstâncias, apontam para pessoas, apontam para dificuldades, apontam para a falta de oportunidades, apontam para o sistema, apontam para o passado. Mas e se o maior obstáculo da sua vida não estivesse em nenhum desses lugares? E se aquilo que mais limita seu crescimento estivesse muito mais perto? Tão perto que você o vê todos os dias. Tão perto que convive com ele o tempo inteiro. Tão perto que, muitas vezes, nem percebe sua presença. Agora presta atenção, porque entender isso pode ser uma das descobertas mais importantes da sua vida. Existe uma batalha acontecendo neste exato momento. Uma batalha silenciosa, sem explosões, sem barulho, sem testemunhas. Ela acontece dentro da sua mente, todos os dias, e a maioria das pessoas nem percebe que está lutando, porque o adversário não aparece claramente. Ele não usa um rosto, não tem um nome específico, mas influencia decisões, influencia comportamentos, influencia escolhas. E muitas vezes determina a direção inteira da vida de alguém. Talvez você já tenha experimentado isso. Você sabe exatamente o que deveria fazer. Sabe qual hábito deveria abandonar. Sabe qual oportunidade deveria aproveitar. Sabe qual decisão precisa tomar. Mas não toma. Algo impede. Algo segura. Algo convence você a esperar mais um pouco. E então acontece novamente. E novamente. E novamente. Até que aquilo que poderia ter mudado sua vida, permanece apenas como intenção. Esse é o sabotador silencioso. Não porque ele grita, mas porque sussurra. E os sussurros costumam ser mais perigosos. Existe algo extremamente poderoso. As histórias que você repete dentro da própria cabeça. Porque o cérebro não vive apenas de fatos. Ele vive de interpretações. E muitas pessoas passaram anos construindo interpretações negativas sobre si mesmas. Eu não sou capaz. Não sou inteligente o suficiente. Não tenho disciplina. Não consigo mudar. Já é tarde demais. No começo essas frases parecem apenas pensamentos. Mas depois de anos de repetição, elas se transformam em identidade. E quando uma crença se transforma em identidade, ela começa a controlar comportamentos. Agora imagine alguém preso dentro de uma cela. Essa pessoa sabe que está presa, mas existe uma prisão muito mais perigosa. A prisão invisível, aquela construída por pensamentos, por crenças, por medos, por interpretações limitantes. Porque uma pessoa presa fisicamente ainda pode sonhar com liberdade, mas uma pessoa presa mentalmente muitas vezes nem percebe que está aprisionada. Ela acredita que suas limitações são definitivas. Acredita que seus medos representam a realidade. Acredita que suas dúvidas representam a verdade. E assim continua vivendo abaixo do próprio potencial. Existe algo curioso sobre o medo. Raramente ele aparece com seu verdadeiro nome. Normalmente ele se disfarça. Às vezes se chama prudência. Às vezes se chama perfeccionismo. Às vezes se chama planejamento excessivo. Às vezes se chama falta de tempo, mas continua sendo medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de errar, medo de mudar. E quanto mais tempo esse medo permanece escondido, mais controle ele exerce sobre a vida. Agora vamos falar sobre algo que prende milhões de pessoas. A zona de conforto, porque ela raramente parece perigosa. Pelo contrário, ela parece segura, previsível, tranquila. Mas existe um problema. Aquilo que protege você do desconforto também protege você do crescimento. E sem crescimento, a vida começa a estagnar. Você permanece no mesmo lugar, mesmo desejando algo diferente. Porque seu maior inimigo não está impedindo você através da força. Está impedindo através da acomodação. A autossabotagem é uma das formas mais silenciosas de destruição, porque ela acontece sem que você perceba. Você adia, você procrastina, você abandona, você desiste, mas sempre encontra uma justificativa razoável. Sempre existe uma explicação, sempre existe uma desculpa convincente. E isso torna tudo ainda mais perigoso.
porque aquilo que parece racional muitas vezes é apenas resistência disfarçada. Existe uma verdade estranha sobre o ser humano. Muitas vezes temos mais medo do nosso potencial do que dos nossos limites, porque crescer exige responsabilidade, exige mudança, exige enfrentar desafios, exige abandonar versões antigas de si mesmo, e isso assusta. Por isso algumas pessoas permanecem pequenas, não porque não conseguem crescer, mas porque crescer exige enfrentar partes de si mesmas que prefeririam evitar. Talvez a maior transformação da vida aconteça quando alguém decide parar de apontar para fora, parar de culpar circunstâncias, parar de culpar pessoas, parar de culpar o passado, e finalmente olhar para dentro, não para se condenar, mas para se compreender, porque responsabilidade não significa culpa, significa poder. Quando você percebe que parte dos obstáculos está dentro de você, também percebe que possui a capacidade de transformá-los. Esse é o momento em que algo muda, porque enquanto você acredita que todos os seus problemas estão do lado de fora, permanece dependente de fatores externos. Mas quando entende que muitas das batalhas mais importantes acontecem dentro de você, recupera controle, recupera direção, recupera poder. Não sobre tudo, mas sobre aquilo que realmente importa: suas escolhas, suas atitudes, sua mentalidade, seu comportamento. Talvez este vídeo esteja provocando uma reflexão desconfortável. Talvez você esteja percebendo padrões que nunca tinha observado. Talvez esteja percebendo medos disfarçados, desculpas repetidas, hábitos limitantes. Talvez esteja percebendo que alguns dos obstáculos que pareciam externos estavam, na verdade, escondidos internamente. Isso não é motivo para desânimo, é motivo para esperança, porque aquilo que você consegue enxergar, também consegue mudar. Agora imagine duas pessoas. A primeira passa a vida inteira procurando culpados. Sempre existe algo externo para responsabilizar. Sempre existe alguém para apontar. Sempre existe uma justificativa. A segunda decide olhar para dentro. Decide enfrentar seus medos, suas crenças, seus hábitos, sua autossabotagem. Qual delas terá mais chances de transformar a própria vida? A resposta parece óbvia, mas existe algo ainda mais importante. Essas duas pessoas podem ser você. A escolha acontece diariamente, em cada decisão, em cada atitude, em cada momento de consciência. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. Seu maior inimigo provavelmente não está fora de você. Ele aparece como medo, como dúvida, como procrastinação, como autossabotagem, como crenças limitantes. Mas existe uma boa notícia. Tudo isso pode ser enfrentado. Tudo isso pode ser transformado. Tudo isso pode ser superado. Porque o mesmo lugar onde existe resistência, também existe força. O mesmo lugar onde existe medo, também existe coragem. O mesmo lugar onde existe dúvida, também existe potencial. E esse lugar é dentro de você. Agora me responde uma coisa. Qual é o maior obstáculo interno que você percebe em sua vida hoje? Comenta aqui embaixo. Eu vou enfrentar. Quero ver quem está disposto a vencer a batalha mais importante de todas. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria passa a vida inteira sem perceber. E deixa o like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar em outras pessoas que talvez estejam lutando contra inimigos externos, quando a verdadeira batalha está acontecendo dentro delas. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou. Porque quando você vence a si mesmo, muitas das outras batalhas começam a perder força.